Oi, oi, amores! Tudo bem com vocês? E a aula de hoje a gente vai falar como escolher um fornecedor para o seu projeto de automação. Na verdade, vocês precisam entender como é que a gente faz isso. São duas regrinhas básicas. Fica aqui comigo que eu vou te contar. Mas antes eu quero contar para vocês uma história que aconteceu comigo no início da minha carreira. Quando eu comecei a fazer meus primeiros projetos, eu ainda não tinha fornecedores fixos, nem conhecia direito os fornecedores em quem eu pudesse confiar. E aí, no meu primeiro projeto, o meu cliente, ele já tinha um fornecedor. E, gente, eu vou falar para vocês, foi complicado, porque eu não conhecia o fornecedor, eu não conhecia o produto dele, e eu tive que fazer toda a adaptação do projeto de arquitetura para esse fornecedor com produtos e tecnologias que eu desconhecia. Então, foi realmente um desafio muito grande e eu acredito que vocês venham a passar por isso também, porque às vezes o cliente, ele chega sim com o fornecedor da preferência dele, tá tudo bem. O que acontece nesse momento é que os profissionais precisam se conhecer e precisam entender até onde vai o trabalho do outro e como eles podem se ajudar para que no final todo mundo saia ganhando, sobretudo o cliente, porque né, a gente está aqui exatamente para isso. Então, para escolher fornecedores, a gente precisa ter algumas coisas em mente antes de sair só simplesmente escolhendo pelas marcas ou por ser conhecido. Na verdade, você precisa buscar entender qual é a necessidade desse cliente e aí sim você vai buscar o fornecedor. Porque dependendo dessa necessidade, vão existir fornecedores que vão te atender ou não. E é bem aí que você vai conseguir ajudar o cliente a decidir aonde ele vai comprar e até fazer o projeto de automação, porque você vai conseguir fazer uma planta de pré-automação para ele entender o que vai ser automatizado. Mas o projeto de automação, assim como os projetos complementares, ele vai sair do fornecedor que vai entregar os produtos, até porque existem algumas normas, alguns protocolos que precisam ser cumpridos e a gente precisa obedecer isso para que tudo dê certo no final. Então, como eu disse para vocês antes, essa minha primeira obra, eu fiz isso, eu fui conhecer um pouco do fornecedor, entendi qual que era a plataforma que ia ser utilizada naquele momento e aí sim, eu pude projetar com maior clareza, eu pude projetar sabendo que equipamentos eu iria utilizar, eu pude projetar sabendo o dimensionamento desses equipamentos. Foi um projeto difícil, um layout que eu tive que criar um móvel específico para todos os equipamentos que o cliente iria utilizar, tinha uma passagem de cabeamento complicada, e aí a marcenaria resolveu tudo isso. Tinha um projetor que precisava ser escondido e eu não poderia fazer isso no forro de gesso, então eu acabei criando um sobreforro de madeira para poder colocar o flip do projetor ali. Então vejam, várias soluções foram dadas por mim, pelo projeto de arquitetura, pelo projeto de reforma, para que acontecesse a automação de forma bacana, ou seja, sem que a gente ficasse vendo equipamentos, sem que a gente ficasse com tantos equipamentos expostos. E é bem nesse ponto aí que eu quero que vocês percebam o quão é importante ter um conhecimento a respeito da automação no que a gente vai fazer. É bem aí que a gente consegue trazer esse conhecimento da arquitetura para o projeto e a gente consegue aí disfarçar uma série de equipamentos, a gente consegue trazer mais leveza para o ambiente, a gente consegue fazer com que esse ambiente realmente fique mais harmônico e mais bonito, porque a automação não precisa ser vista, né? Ela precisa ser só sentida e ser utilizada da melhor forma. Então, para que isso aconteça,
É preciso sim que a gente consiga escolher um bom fornecedor, que a gente consiga identificar esse fornecedor para que nos dê um suporte, nos dê um auxílio, porque, gente, nessa época, lá em 2017, quando eu fiz esse projeto, eu, por mais que eu seja especialista na área, eu não conhecia todas as plataformas que existem no mercado e, ó, são muitas, esperem, no meu curso. Eu vou dar uma relação dessas plataformas para vocês, tudo bem mastigadinho. E aí, eu não conhecia, então eu tive que me sentar com essa pessoa, eu tive que entender o que era que eu estava indo projetar e saber que equipamentos eu iria utilizar. Então, não se desesperem, é algo que a gente consegue fazer sim, basta que a gente conheça algumas regrinhas. Eu vou dar duas para vocês aqui que eu considero assim muito, muito, muito importantes. Que primeiro é conhecer o produto. Tem que conhecer o produto desse fornecedor, gente, não tem jeito. Tem que saber que tipo de automação ele usa, tem que saber como você vai implementar isso no projeto de arquitetura, tá bom? E a segunda, que eu acho que é uma regrinha super importante e foi a que mais me ajudou, é estabelecer um relacionamento com esse fornecedor, né? Para que eu tivesse suporte, porque sem isso, na hora que a gente está projetando, vão aparecer algumas dúvidas, sim. E é nessa hora que um bom fornecedor, aquele que consegue te prestar um suporte, aquele que consegue te prestar esclarecimentos, dados, te fornecer informações que você não vai encontrar aí no tio Google, então ele vai te ajudar a fazer com que o teu projeto case com o projeto de automação. Quando essa compatibilização for feita, essas duas empresas, ou seja, se você é pessoa física, não importa, esses dois profissionais precisam se encontrar. Esses dois profissionais precisam conversar antes da obra, porque o que acontece? Se vocês forem conversar lá durante a execução, ambos terão muitos problemas. E o pior, o cliente também vai ter muito problema, porque muita coisa vai precisar ser refeita. Só para vocês terem ideia, forro, iluminação, circuitos. Nossa, gente, os circuitos acaba sendo uma questão complicada para poder estabelecer cenas. Isso é uma próxima aula que eu vou deixar aqui para vocês também. Mas é preciso que a gente entenda que esse relacionamento é o que vai fazer com que a gente consiga projetar. E eu faço isso até hoje, tá? Eu tenho excelentes fornecedores e eu confio nessas pessoas para que elas me ajudem a tomar as melhores decisões. Não pensem que o fato de eu ser especialista em automação me livra dessa questão aí de conhecer todos os produtos que são lançados o tempo inteiro no mercado. N plataformas, N equipamentos, para que você tenha conhecimento disso, você vai ter que conversar com o teu fornecedor. Então, pega essas duas regrinhas aí, estabelece o relacionamento com ele, conversa, verifica o suporte, conhece o produto e aí sim, aí você pode partir para o campo e começar a especificar a automação aí que não vai ter erro. Se vocês fizerem isso e fizerem uma boa compatibilização de projeto, eu prometo para vocês que vai dar tudo certinho na hora da obra e esse cliente vai ficar muito feliz porque você está chegando com uma novidade que nem todos os profissionais iriam indicar e você acaba chegando na frente e dando para ele, lembrem-se, uma qualidade de vida muito maior que se ele não tivesse automação. Gente, eu só falo de automação e eu só uso automação porque eu acredito nisso, de verdade. Eu acredito que a automação traz qualidade de vida para as pessoas, devolve o tempo que a gente perde fazendo tarefas rotineiras. E com a automação a gente consegue fazer isso de uma maneira simples, rápida e prática, sem precisar estar no ambiente. Então, aproveitem a dica, deem uma conhecida nos fornecedores da sua cidade e depois me conta aqui no comentário o que você descobriu sobre esses fornecedores, tá bom? Beijo, meus amores, a gente se vê na próxima aula.